Boa tarde, gente. E aí, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem e revigorados para mais uma aula, tá? Hoje nós vamos falar dos meios de transporte, tanto no passado quanto no presente, certo? E tem uma coisa importante. Nas aulas passadas, nas aulas que se antecederam, nós trabalhamos sobre o comércio, né? Como é que surgiu o comércio. Vocês vão ver que em geografia os conteúdos são bem parecidos, porque, por exemplo, a gente vai estar trabalhando rede de transportes em geografia, e aqui a gente também está falando dos meios de transportes, tá? Agora aqui é na perspectiva histórica, né? Como é que aconteceu, como é que era no passado, enfim. Deixa eu abrir aqui meus encaminhamentos, só um minutinho, tá, gente? Hoje vocês vão abrir na página 20, certo? Então já vão abrindo aí na página 20, certo? E aí, na página 20 e 21, vocês podem abrir o livro assim, ó. Deixa eu mostrar aqui. Dessa forma, que aí vocês conseguem observar essa linha do tempo, tá? Então abram e observem enquanto eu dou as orientações para mediar essa aula, tá? Essa linha do tempo que nós temos aqui, que a gente vai trabalhar, tá? Tem o objetivo de representar de forma cronológica a invenção de alguns meios de transporte. Então, como é que foi inventado alguns meios de transporte? Em relação ao uso de linhas do tempo no estudo de história, né, existem muitos estudos. Então, eles indicam que isso é importantíssimo para vocês, alunos, tá certo? Vamos nos orientando. E aí a gente vai conseguir compreender, certo? Página 20. Vocês sabem e vão estudar, certo? Em geografia, que os meios de transporte foi muito importante, né? O surgimento dos meios de transporte foi muito importante para o crescimento do comércio, né? Não só do comércio, como vocês vão ver, eu não vou contar agora na aula de geografia, eu conto para vocês. Não só do comércio, né? Então, com a Revolução Industrial, teve-se essa necessidade de ampliar-se os meios de transporte, tá? Em todo o mundo, é uma coisa global, né? Devido ao capitalismo e com a demanda muito grande de produtos, de materiais a serem importados ou exportados, houve também a necessidade de se ampliar esses meios de transporte. Mas importa agora a gente focar hoje como é que esses transportes eram no passado e como são hoje, tá? Vejam só. Os meios de transporte são muito importantes para as sociedades, né? Inclusive, né, o surgimento dos transportes, né, deu início também ao surgimento de grandes sociedades, né, das primeiras sociedades existentes. Por meio deles, é possível deslocar pessoas, né? Então, quando as pessoas precisavam fugir da guerra, por exemplo, utilizou-se os transportes, né? Para fugir de alguma guerra, então procurou-se utilizar algum meio de transporte para poder se deslocar daquele local, que vocês vão ver depois. Pessoas, animais, objetos, mercadorias de um lugar para outro, muitas vezes com rapidez. Então, isso é um outro diferencial, né? Porque dependendo do meio de transporte, ele vai ser mais efetivo por causa da rapidez que ele vai ter. Contudo, esses meios nem sempre existiram, ou seja, nem sempre tivemos meios de transporte para facilitar a nossa vida, certo? Há milhares de anos, os seres humanos se locomoviam a pé, isso mesmo. As pessoas andavam a pé, gente, né? Como a gente estudou no início do bimestre passado, essas pessoas, né, os nômades, eles andavam a pé grandes quilômetros aí para chegar em outros locais. Aos poucos, a necessidade de vencer obstáculos como mares e rios e de ir a lugares cada vez mais distantes motivaram a criação dos primeiros meios de transporte. Então, haja vista essa necessidade, né, de se transportar para um local distante, produziu-se aí esses meios de transporte, né, fabricaram esses meios de transporte.
conhecer mais informações sobre alguns deles. Então, ainda na página 20, vamos acompanhar juntos essa linha do tempo. Tem um cara aqui, ó. Essa é a primeira imagem, tá? É uma canoa. As canoas de tronco foram as primeiras embarcações inventadas pela humanidade. Isso aconteceu há milhares de anos, quando grupos humanos se deslocaram pelo mundo. Então, o primeiro meio de transporte que surgiu foi uma espécie de canoa, né, feita de madeira. E aí, foi o primeiro tipo de transporte marítimo que existiu, certo? Aí, agora, o surgimento da vela, né? Não, o segundo ponto é esse da roda. A roda foi inventada há mais de 3.500 anos. Essa invenção mais tarde possibilitou que muitos meios de transporte terrestre surgissem, como as bigas, que eram puxadas por animais. Então, a roda ela surgiu há muito tempo, né? E houve uma evolução da roda para outros meios de transportes mais tecnológicos. Egípcios, fenícios, gregos e vikings usavam embarcações à vela como transporte. Com o auxílio dessas embarcações, diferentes povos puderam trocar informações e mercadorias na antiguidade, né? Até mesmo os portugueses utilizaram esse tipo de embarcação, né? As naus e as caravelas. Os europeus utilizavam naus e caravelas para navegar pelos oceanos com essas embarcações. No ano de 1500, os portugueses chegaram ao território onde é o Brasil na atualidade. Página 21. Há mais de 400 anos, as carruagens começaram a ser usadas por pessoas mais abastadas na Europa e depois em outros locais do mundo, como no Brasil. Então, quando ele diz abastadas, são pessoas que têm poder aquisitivo, são pessoas que têm dinheiro. Geralmente, vocês costumam ver esse tipo de transporte naqueles filmes de reis, de rainhas, de princesas. Então, realmente, era um meio de transporte utilizado só para essas pessoas mais ricas, né? O balão foi o primeiro transporte aéreo inventado pela humanidade há aproximadamente 250 anos. Então, o balão também foi um meio de transporte que surgiu há 250 anos atrás. Aí, o próximo ponto a gente tem... Agora eu me perdi aqui. Dos trens, né? Os trens e os navios a vapor foram inventados há mais ou menos 200 anos. Com eles, o deslocamento se tornou muito mais rápido, né? Então, os trens e os navios foram inventados há 200 anos atrás. Então, aí a gente já tem outros meios de transporte. O brasileiro Santos Dumont inventou o avião 14 bis há mais de 100 anos. Atualmente, existem grandes aviões, helicópteros, jatinhos e foguetes. Então, o primeiro avião existente, né, foi o 14 bis de Santos Dumont, que é brasileiro, que foi o inventor do primeiro avião que já existiu. Os primeiros carros eram movidos a vapor. Os carros a gasolina foram inventados há pouco mais de 100 anos. Até os dias atuais, vários modelos surgiram com formas e tamanhos diferentes. Então, vejam, o carro ele surgiu há 100 anos, né? A princípio, nós só tínhamos aqueles carros antigos que eram movidos a vapor. Os bondes foram um dos primeiros transportes públicos do Brasil. O bonde, hoje, atualmente, seria uma espécie de ônibus, né? Mas a gente tinha os bondes antigamente. Inicialmente, eram puxados por animais, né? Logo quando ele foi criado. Depois, eles tornaram-se elétricos e passaram a se deslocarem sobre trilhos, igual aos trens. Certo? Atualmente, o transporte coletivo no país é feito por ônibus e metrôs de modo geral, né? Nas cidades grandes, nós temos os metrôs e os ônibus. Nas cidades menores, como a nossa, a gente tem os ônibus, né? Que é uma versão, assim, vamos dizer, mais atualizada do bonde, tá? Então, na página 22 e 23, você já tem as atividades, certo? Aí eu vou explicar um pouco o que é que vocês vão fazer. Nessa página 22, nós temos uma curiosidade. No tópico Outros Olhares. Você sabia que a bicicleta já foi bem diferente de como é atualmente?
O modelo atual, com pedais e pneus, existe há mais ou menos 150 anos. Antes, as rodas eram de madeira ou de metal e não haviam pedais. Olha que coisa interessante. As bicicletas passaram por diversas modificações até o presente, mas continuam fazendo parte do dia a dia de muitas pessoas. Elas são um meio de transporte econômico e não polui o ambiente. Você anda de bicicleta com que frequência? Então, eu já sei que alguns colegas aqui gostam de andar de bicicleta. Inclusive, a tia não sabe andar de bicicleta. Adoraria saber, mas eu não sei. Qualquer dia eu aprendo. Mas vejam que existiu também uma evolução desse meio de transporte. E é um meio de transporte que não é poluente, né? Ele não polui o meio ambiente. Tá? Então, as bicicletas antigas não tinham pedais, como as que a gente tem hoje. E por isso era preciso empurrá-las, certo? Na página 22, vocês vão realizar essa atividade, a 23 também, certo? Na 24, vocês vão precisar fazer a leitura dessa parte das vias de transporte, certo? Aí a gente tem ferrovia, rodovia, ciclovia, hidrovia e aerovia, certo? As vias, gente, são os locais por onde os meios de transporte se locomovem, ou seja, por onde eles passam. Muitos deles trafegam por vias específicas, conforme descrito. Então, a gente tem a ferrovia, que é uma via de ferro ou sistema de transporte sobre trilhos. Aí a gente tem exemplos como o trem, né? O bonde de antigamente. A rodovia é uma via por onde circulam os veículos que se locomovem sobre rodas, como carros, motos, bicicletas. Aliás, bicicletas é ciclovia, perdão. A ciclovia é uma via para ciclismo, isto é, para bicicletas. Então, em alguns locais existe um local específico para esse tipo de transporte. Hidrovia, o próprio nome já dá uma dica, né? Hidro vem água. É a via por onde transitam veículos aquáticos, como barcos, como navios, enfim. Aerovia, via por onde transitam os veículos aéreos, helicópteros, aviões. E aí, pede para que vocês recortem as ilustrações da coluna da esquerda e colhem nos quadros que correspondem à via de cada transporte representado. Então, vocês vão observar e recortar e colar. Isso é bem simples. Na próxima aula, a gente vai trabalhar as diferentes formas de ir à escola através dos meios de transporte, tá? Em diferentes locais do nosso país. Bem, pessoal, é isso. Estou a tarde toda com vocês. Grande beijo, Deus abençoe todos. Tchau, tchau.